Não se Não, atreva. aqui é um programa de série A, né? É um programa... Você deu na hora de esculhambar já? Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal, a Hora dos Saldanhas. Eu aqui rosteando esse episódio, André Saldanha. Hoje, no dia 27 de agosto de 2022, faltam 126 dias para o fim do governo Bolsonaro. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. E comigo junto aqui, meu co-host, meu colega, amigo, companheiro, colega Ivo, boa tarde. Boa tarde, o André todo empolgado, chegou a milhão, correndo, rindo e sorridente, está muito feliz. É isso aí, André, vamos lá. Força na peruca. Força na peruca, porque hoje é esse dia 27 de agosto. O que a gente tem para hoje? Hoje aqui é o aniversário de Paulinho Mosca. Opa! Também é o aniversário da Sandra de Sá. Também, bom. E sabe o que, colega Ivo? A gente teve um episódio semana passada meio, né? Marromeno, foi para cobrir aí um espaço aí, coisa e tal. Mas a gente tinha muita coisa importante para falar semana passada. Não sei se você lembra, que também tem a ver com essa semana. Porque, afinal de contas, a gente tem data redonda hoje, né? A declaração... O que aconteceu? Você que é professor de história, o que aconteceu 80 anos atrás, finalmente? A declaração de estado de beligerância do Brasil em relação à Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, o Getúlio Vargas, ele foi muito hábil na política externa brasileira, todo mundo reconhece isso, antes da guerra, né? No período... Porque o Getúlio Vargas vai pegar o Brasil no momento da crise mundial do capitalismo. Ele vai assumir o Brasil justamente no momento de crise mundial do capitalismo, que começa em 1929 e vai se estender por um tempo. Então, o Getúlio Vargas ele consegue jogar... Tem a quebra da Bolsa, né? A quebra da Bolsa de Nova York de 1929, e ela vai ter efeitos mundiais. No mundo capitalista todo vai sofrer, porque a principal economia do mundo, a nova principal economia do mundo, né, que era os Estados Unidos, a recente, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele vai ser catapultado como uma potência praticamente a principal potência. Nós tínhamos, antes da Primeira Guerra Mundial, várias potências mundiais. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos é o que vai se dar bem. Tem hegemonia. E aí ele começa a liderar a economia mundial e tem a crise do capitalismo de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. E isso vai afetar a economia do mundo inteiro, né? Economia essa que já estava querendo se recuperar dos efeitos da guerra e vai sofrer esse baque econômico. Então o Getúlio Vargas vai assumir o governo nessa situação. E ele vai fazer uma jogada... Ele vai... Peraí, calma, colega. Cuida para você não dar spoiler do nosso especial Getúlio Vargas, hein? Tá bem. Não, mas ele vai jogar bem com os Estados Unidos e com a Alemanha e com a Europa. O resto do mundo. Né? Principalmente com a Alemanha. Então ele vai ter... O segundo maior parceiro do Brasil vai ser a Alemanha. E o primeiro, obviamente, os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre querendo tomar conta da América, ser o grande líder da América como um todo. Ter todos os países ali dependentes. E o Getúlio Vargas não é um cara que seja assim alinhado aos Estados Unidos. Ele tem uma certa independência em relação aos Estados Unidos e mantém uma relação interessante com a Alemanha, econômica. E com a subida dos movimentos, o crescimento, o surgimento dos movimentos totalitários, fascismo, nazismo na Europa, surge no Brasil também os integralistas, né? E o Getúlio Vargas ele tem uma certa simpatia. E em 1937, o Getúlio dá um golpe de Estado nele mesmo e cria o Estado Novo, que é o período de ditadura do Getúlio Vargas. Né? Então, Getúlio Vargas vai entregar para os nazistas a Olga Benário, a mulher do Luiz Carlos Prestes e tudo mais. Então, ele tem
ele não tem uma relação ruim com a Alemanha, mas ele tem uma pressão dos Estados Unidos para que ele fique do lado dos aliados, né? Mas os Estados Unidos ainda não entrou em guerra, então tá tudo bem. Só que quando começa a guerra, o Brasil vai romper um pouco das relações diplomáticas com a Alemanha, né? Cedendo a pressão dos Estados Unidos. Mas em 1942, já com os Estados Unidos em guerra, navios brasileiros vão ser bombardeados, vão ser torpedeados no submarino alemão, e isso vai criar uma revolta do povo brasileiro contra o nazismo e o Getúlio Vargas. Já vinha acontecendo, né? Já vinha, porque as pessoas... Bom, olha aí. Mas em agosto, mas em 42 o bicho pegou. Em 42 a coisa veio para o lado do Brasil. Na realidade, os alemães já andavam atacando navios brasileiros, principalmente que forneciam borracha para os americanos, mas eles avisavam, né? Eles davam uma sinalização, os caras evacuavam o navio, depois eles afundavam o navio. E esses aí não. Eram uns navios que não tinha nada a ver, que tinha passageiro, que tinha outros tipos de carga, que não tinha nada. E o comandante... Sem misericórdia. Alemão... Eu tô comendo pipoca, por isso que o som tá saindo quebrado. O comandante alemão vai lá e detona esses navios, aí há uma comoção. E aí o Getúlio Vargas é obrigado a se posicionar, né? E nós vamos ter, então, porque é uma comoção, porque teve o verão da lata, e esse foi o inverno do presunto, né? É verdade. Porque começou a aparecer vários corpos na praia. Aí não tinha mais como... 600 pessoas que perderam a vida nesses ataques. E eles foram muito seguidos, né? Teve 3 que foi no mesmo dia, praticamente. Acho que 6 dias de diferença, quase. Então isso fez com que o Brasil entrasse em guerra, oficialmente. Entrasse ou fosse forçado, que tem uma né? diferença porque naquela época. Teve uma pressão social, teve uma pressão popular também, né, colega? Também, além da pressão norte-americana. A pressão norte-americana era grande em cima do Brasil para que ele se posicionasse. E porque o Brasil apresentou uma certa neutralidade, uma posição de neutralidade no início da guerra. Uma Suíça, né? Como um país neutro. E aí ele vai romper essa neutralidade em 42, mas aí tu vê como é que as coisas são naquela época, né? O Brasil não tem uma força militar preparada para aquele tipo de conflito, né? A Força Expedicionária Brasileira vai ser criada em 43. Sim. E eles só vão entrar em combate em 44. E aí tem a piadinha, né? Os caras diziam, tinha um charge, é mais fácil uma cobra fumar do que a FEB entrar em operação, que é a Força Expedicionária Brasileira. Por isso que o símbolo da FEB é uma cobra com capacete, né? E ela fumando, e os caras botaram o lema, né? A cobra vai fumar. Agora a cobra vai fumar. E aí isso acabou virando jargão popular, né? Até pouco tempo atrás as pessoas ainda usavam isso. Agora a cobra vai fumar. Agora a cobra fumou, né? Tipo assim, como uma expressão assim de que a coisa encrencou mesmo, né? E os caras botaram, agora a cobra vai fumar. E aí o Brasil entrou em guerra. E isso vale para aquilo que a gente sempre fala. Para ter uma revolução, para ter um golpe, você precisa de 3 fatores como você precisa para fazer fogo. Você precisa de oxigênio, combustível, ignição. Você tem um forte movimento da UNE, reconhecido, né? Da UNE, fazendo protestos porque o governo era neutro. Mas vamos dizer a verdade, a gente tem que ser honesto. Se não tem o fator externo dos Estados Unidos promovendo e bancando o pessoal para ir para a rua, o movimento popular, a gente não tinha o terceiro. Porque a gente tinha uma grande revolta popular de ver corpos aparecendo nas praias brasileiras, de navios, não só mercantes, mas navios de com passageiros sendo afundados, um movimento estudantil, mas você tem que ter uma pressão externa. Por isso, nada vai funcionar se não você pode não, olha, e é isso que eu sempre gosto de falar, não vai ter golpe, não tem como ter golpe, porque você pode ter todo o exército do lado de uma pessoa, mas se você não tiver a população
E um fator externo, um agente externo, um país, como nesse caso era os Estados Unidos, não tem merda nenhuma de golpe, de revolução, não vai ter merda nenhuma, porque não é só a Uni e o pessoal que estava ofendido. Era os Estados Unidos ali que estava incentivando também essa parada. Tem certeza disso. E aí o governo teve que dar, o Getúlio teve que dar aquela regadinha e entre um lado, ele estava entre um lado e outro, ele decidiu o lado certo. Ainda bem. E ele barganhou, né? Barganhou. Em troca, ele ganhou a CSN, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, que era um sonho do Getúlio Vargas, né? De instalar para alavancar a indústria brasileira. Aliás, o grande alavanca, a gente já tinha indústria no Brasil, é óbvio, já tinha classe operária, já tinha um monte de fábricas, mas eram fábricas de alimentação, fábricas têxteis, mas o Brasil vai dar um boom da industrialização e da urbanização, né? do diminuir, quando a população brasileira começa, ela é predominantemente rural e ela começa a migrar para ser uma população urbana, é na época do Getúlio Vargas, e uma das coisas é essa industrialização, uma indústria mais pesada. Os Estados Unidos cedem com isso, né? Cedem financiamento, cedem tecnologia para se instalar a Companhia Siderúrgica Nacional. Isso é autonomia para o Brasil. Tá? Isso é muito importante. Tá? Eu não quero dar spoiler do governo, do programa do Getúlio Vargas aí, mas tudo bem. Isso é autonomia. Os Estados Unidos não estavam muito afim que o Brasil mandasse soldados para a guerra, tu sabia? Os Estados Unidos não queria que o Brasil mandasse soldados para a guerra. Os Estados Unidos queria que o Brasil declarasse guerra, oficialmente estivesse em guerra contra a Alemanha, mas ele não estava muito interessado que fosse um contingente de homens lá para a Europa. Não sei se por uma questão de equilíbrio de forças, porque daí, olha só, a gente tem que pensar umas coisas aí. O Brasil estava acostumado com revolta, com revolução, a gente teve, desde a instalação da República lá, a gente teve a revolta de Canudos, expedição militar lá para Canudos, teve a Revolução Federalista de 1993 aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, teve a revolta do Contestado, falou, né? Teve a Federalista de 23, teve o movimento tenentista, teve a Coluna Prestes, teve a Revolução de 30, teve a Revolução de 32 e tudo mais, mas é tudo no outro nível do play, sabe, do game. É no nível 1 do game. É o cara montar a cavalo. Local. É montar a cavalo e dar tirinho montado a cavalo, com 2 ou 3 canhão. Não é o nível hard da Segunda Guerra Mundial. Não é nem o nível da Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, o Brasil já também não estava no nível, né? Para encarar. Aí agora tu tem uma guerra com submarino, com avião, com canhão, porrada pra cacete, com metralhadora do caramba, sabe? Com um armamento muito mais poderoso e um nível de combate, de extermínio muito fora da capacidade brasileira, vamos dizer assim, de entrar em guerra. Tanto é que demorou 2 anos para o Brasil, de fato. Os brasileiros foram treinados pelos americanos e os brasileiros utilizaram e depois herdaram, depois do final da guerra, eles herdaram uma série de equipamentos, porque os Estados Unidos continuam em guerra, né? Os Estados Unidos depois vai para a guerra da Coreia. Então, os Estados Unidos têm o seu grande inimigo lá, a União Soviética, né? Para quem ele destinou as 2 bombas atômicas lançadas no Japão, né? Ele destinou para a União Soviética, na verdade, acho que a gente já comentou isso aqui. Então, os Estados Unidos vai continuar no seu avanço tecnológico da indústria bélica. Aí o que ele vai fazer com aquele material da Segunda Guerra Mundial? Ele vai doar, né? Vai dizer, doar, emprestar, vender, passar para frente para continuar. E aí vai vir para o Brasil essa coisa. Segunda mão. Né? Mas eu acho que os Estados Unidos tinham um pouco de medo, um pouco de receio de ter um exército equipado com a população que o Brasil tem, com o espaço territorial que o Brasil tem, que o Brasil chegasse a esse nível de tecnologia, né? Isso talvez fosse um receio norte-americano. E o próprio Getúlio Vargas, logo depois do fim da guerra, ele se ocupa em desmobilizar a FEB rapidamente, né?
porque Se ele era um tivesse ditador. deixado o pessoal casar na Itália e não trouxesse para o Brasil, ficavam lá na Itália, não precisava ter tão triste. Tô lembrando da música do Italiana. E mandou 25 mil. O Brasil enviou 455 soldados, por aí. Se alguém Na confere fé. isso aí, manda para nós. E morreu 454 soldados, cara. Então, tipo assim, o Brasil não foi tão mal na guerra, né? Vamos dizer. E o Brasil conseguiu liberar vários lugares. Ele conseguiu liberar vários lugares ali na Sim. Itália. Não só Tem Monte gente que fala Castelo. assim, O Brasil foi militar em um lugar esquecido pelos alemães, que os alemães já estavam largando. mas o pessoal está pesquisando aí que essa foi mais relevante essa atuação brasileira aí do que se costumava dizer, né? O Brasil mandou artilharia para lá. Eu ouvi, agora não sei aonde que eu ouvi, mas eu ouvi dizer em algum lugar que a infantaria norte-americana ficava muito feliz quando sabia que a artilharia que estava na retaguarda era a artilharia brasileira e não a artilharia americana, porque o índice de acerto da artilharia brasileira era muito melhor do que a americana, porque a americana tocava muito fogo amigo, né? Às vezes a artilharia americana errava e acertava a bomba na cabeça da sua própria Porque infantaria, eles usam Os pés, brasileiros- não centímetros. Tá, mas os caras lá estavam correndo em pés também, não Sabe que? Então vamos fazer a nossa recomendação aqui, pessoal. Se você pensa que não tem nada para fazer em Curitiba, se você for em Curitiba, visite o Museu do Expedicionário. É um museu muito legal. Ele está bem equipado, ele tem várias coisas. Bom, ele tem um avião da FAB na frente, ele tem um tanque e ele tem muita coisa dentro. É uma área bem legal de Curitiba, que é ali no alto da 15. Então, a recomendação para você que vai em Curitiba, visite o Museu do Expedicionário e saiba um pouco da história do Brasil no envolvimento na Segunda Guerra Mundial. E a gente fez um parâmetro aí, né? A gente sempre buscando aqui a gente sempre fazendo um paralelo com a nossa atualidade. Mas que mais que a gente tem para hoje aqui, colega? Sabe que semana passada tem alguma coisa para essa semana ainda que a gente possa falar ou posso fazer um revival? Acho que o assunto da semana é as entrevistas dos presidenciáveis aí no Jornal Nacional. Vamos lá, então. Não vou entrar no detalhe de cada uma delas, nem na parte polarizada, tá? Eu vou entrar na que tá por fora da carreira aí. Cara, foi constrangedora, acho que ontem, a entrevista da Simone Tebet. Se ela tinha 2 pontos percentuais, ela caiu para 1, eu acho. Porque primeiro porque os entrevistadores não estavam com a mesma disposição e com a mesma vontade de contar como estavam para o Bolsonaro, para o Ciro e para o Lula. Né? Estavam assim, o que nós vamos perguntar para ela? E as perguntas foram arrasadoras. Né? As perguntas desmontaram qualquer argumento que ela pudesse ter. Na própria pergunta, a própria pergunta desmoralizava. A senhora não conseguiu o apoio do seu partido. Tem um monte de gente do seu partido, liderança do seu partido em 9 estados, que apoiam outro candidato e abriram o voto e estavam querendo. Ela conseguiu responder que tentaram puxar o tapete dela, né? Mas essa aí já desmoralizou ela. Pô, uma pessoa que quer ser presidente do Brasil e não consegue agregar o seu próprio partido, está complicada. Aí, no seu estado, as suas lideranças políticas lá, que seriam do seu campo lá, não estão lhe apoiando todo mundo. Outra pergunta constrangedora foi assim: ela fala da importância das mulheres, que as mulheres e tudo mais, que tem que aumentar a participação na política, e o seu partido é o que tem menos representação de mulheres
Cara, então nada assim, sabe? Tipo assim, Eu já falei nada, isso aqui, nada. eu não sei se eu falei isso aqui uma vez ou foi um corte, que teve uma reunião, que os caras colocaram assim, A única campanha feminina hoje. aí era uma sala cheia de bicho gordo branco, e no a piada aqui já vem pronta, né? Aí, não, e era um e-mail não, vou dizer assim, não vou falar nomes. Era um político, era um perfil verificado, o cara me solta um tweet com essa foto, um bando de homem branco em Brasília e ela no telão. Porra, eu falei assim, a piada já tá feita aqui, cara, como é que você quer que fala que é a única campanha feminina, só tem homem no diretório e a mulher tá numa TV. Não, foi Sabe, constrangedora. A não, entrevista sabe o que é ontem, assim, foi constrangedor? Eu vou dizer constrangedora. uma coisa assim, desculpa, e é muito triste para a história do Pedro Ela Simão. reivindicou. Ontem ela reivindicou o Pedro Simão e um outro cara ali, que ela disse que esse era o PMDB dela, que ela tem uns outros PMDB lá que são corruptos, que são não sei o quê. Então o MDB dela é do Pedro Simão e tudo mais. Pô, o Mas, Pedro Simão faz um comentário falando assim que é hora que o Brasil devia olhar para a terceira via, né? Existe uma saída. Aí foi uma petisco aí, a mina colocou assim, Quem que é essa múmia fascista? vai ver um pouco da história, cara. Tu pode discordar das pessoas, mas vai chamar o cara de múmia fascista? não, é um cara que tem uma trajetória, que tem. Posso Mas sabe discordar? por que falta de respeito? Porque faltou um pouco de união, né? Ah, Faltou ali a gente ver ali quanto é que ia fazer naquele teto de vamos taxar de grandes fortunas. Vamos tentar chegar no meio termo aqui? Não, não quiseram chegar nesse meio termo, não conseguiram chegar nesse meio termo. Aí tá nisso. mas assim, Temos grandes lideranças do passado passando vergonha, uma mulher passando vergonha alheia e podia ter sido aliada por uma terceira via mais forte. Esse é o problema. eu não sei, dizem que o Bolsonaro, pelo menos no começo da semana, diziam que ele tinha ido bem na entrevista, que tinha sido boa para ele. Eu não sei os comentários a respeito do Ciro, se foi boa o Ciro, mas me pareceu, porque eu vi a entrevista do Ciro, achei que estava legal assim. Eu não vi ela inteira, eu vi uma parte final, eu acho. Ah, o Não, peraí, Lula vamos fazer o também, seguinte, todo mundo fala que foi não bem. vamos falar. Agora, para a mulher. Não, eu tava só fazer um comparativo das entrevistas, não entrando em mérito de ninguém. Faça. Eu quero fazer um comparativo da entrevista segunda, mas Tá? faça. Então, todo mundo fala assim que, de alguma forma, os caras. Alguma coisa foi favorável nas suas entrevistas do jornal. Para essa aí, coitada, eu acho que não, cara. Eu acho que se ela tinha 2%, ela perde 1% tranquilo só com essa entrevista aí, cara. Eu achei muito constrangedora, sabe? Aliás, foi duro de assistir a entrevista inteira. Que eu falei aqui, Bonner e a Renata nem com vontade de perguntar não estavam. Esses caras estão cumprindo a tabela, assim. Mas e você não achou que isso teve uma grandíssima má vontade na segunda-feira? Na segunda-feira. Quando eles foram entrevistar o atual presidente da República. O cidadão ali sendo entrevistado, ele solta uma série de inverdades ou de fatos não verificados ou que vão muito em contra da ciência ou da verdade. E parece que chegava um ponto que era tão absurdo que aí eles... Então tá, presidente. Vamos pro próximo tema. Cláudia, senta lá. Presidente, não. Candidato. Eu achei muito interessante que eles chamavam ele de candidato, quando ele poderia ser referenciado como presidente. Isso foi algo muito sutil, muito interessante, mas ali ele é candidato. Ali ele estava como candidato. Candidato e não sei o quê. Blá, 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 merda, 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 bosta, 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 mentira. Tá, candidato? Então tá. Que seja, próximo. Mas você não achou que isso foi muito... 40 mentiras. Não, eu acho que faltou alguns pontos para ser explorados ali. A fome, a inflação... Uma mentira a cada 3 minutos. Fizeram a conta. Foi mais. Ele deu 40 mentiras, foi 40 minutos, foi uma por minuto. Não, saiu no próprio Globo. Foi uma mentira a cada 3 minutos. Deve ser que eles contam o tempo de fala do William Bonner também. Aí o William Bonner não tava mentindo. Mas, cara, você não acha que foi meio... Tem uma hora que o Bonner parece que faz assim, tá.
tá. A Terra é plana, Bozo. Vamos passar pra próxima pergunta. Mas você achou que eles queriam Podia ser um pouquinho mais, né? Mas Como o cara falou assim, Eu nunca imitei alguém faltando ar. Mentira! cara, isso é meme, todo mundo sabe dele imitando alguém faltando ar. E ele fez não uma vez, ele fez 2 vezes. Eu entendo, cara, às vezes já deve ter acontecido com você e com todo mundo que tá ouvindo aqui, que às vezes alguém tá mentindo na tua cara, mas é uma mentira tão óbvia que você fica atônito. E você não acredita que essa pessoa tá mentindo na sua cara nesse nível que ou você dá um soco na cara da pessoa, mas aí a gente não estaria sendo civilizatório, ou você sai da conversa ou muda de assunto, ou fica... Mas eu acho que poderia ser mais incisivo, mas eu acho também, assim, vou agora fazer uma... Não é uma defesa, mas tentar entender a posição dos entrevistadores. Tipo assim, ele usou, eu acho que uma técnica, porque é como tu disse, assim, tá, mas eu perguntei, não, mas tá, tu não me respondeu. Tá bom, vamos para outro assunto, né? Porque, tipo assim, a cara dele dizia assim, vamos fazer outra coisa que tu vai continuar mentindo aqui na minha cara. Porque, para depois não dizer assim, mas os outros, vocês não pegaram pesado desse jeito. Vocês não insistiram. Porque eles apertaram, né? Eles apertam, né? Eles apertaram o Lula e tudo mais. Cara, eles apertaram o Ciro a respeito de uma votação específica, que a gente tem até um episódio que a gente fez, que o Ciro, quando falou, vou tirar minha candidatura se isso não for mudado. E aí os caras foram em cima disso, e ela foi incisiva em cima disso. Cara, eles foram incisivos em qualquer resposta que o Ciro dava. E esse cara, que a gente sabe do que ele fez, o que passou, cara, ele mentiu na cara. Ele falou assim: 48 horas chegou oxigênio na Amazônia. Mentira! Negativo. Vamos lá. Eu não moro na Amazônia, colega Ivo não mora na Amazônia. Busquem nas notícias, não busquem pela gente. Procurem qualquer pessoa que você goste. O Whindersson Nunes, Folha, o Globo, qualquer. Não chegou em 48 horas. Sabe o que chegou mais rápido? Oxigênio vindo da Venezuela do que vindo do governo federal. É verdade. Isso é bizarro. Essa mentira que esse cara fez. Tá, vamos pular para a próxima pergunta. Do nível de pergunta. Cara, eu vou dizer uma coisa. A gente já sabe quem é que é a tchutchuca do Centrão. Mas quem bate palma pra ele, cara... Desculpa, Leon Bonner e... Como é que é o nome da mina? E Renata. Ou vocês queriam pegar muito mais mentira desse cara, ou vocês foram muito fracos com ele. Porque eu tenho certeza que, ao contrário, que o grupo de bolsonarista pegou toda essa entrevista e fez cortes de lacrações ou mitadas dele, cara. Mas isso eles iam fazer, mas eu acho que era isso que eles estavam esperando, entendeu? Pra fazer aquele antidiscurso. Globo Livre, não sei o quê, só tá com o presidente, tá todo mundo contra o presidente, o mundo inteiro é contra o presidente, o STF é contra o presidente, a imprensa diz que é contra o presidente, o PT tem uma conspiração comunista internacional contra o presidente, o governo dos Estados Unidos, da França contra o presidente, coitado do presidente, só Jesus tá do lado dele. Eu acho que eles queriam fazer toda essa choradeira. E talvez os caras, como tu disse, expuseram as mentiras. Tu não precisa dizer assim, tu tá mentindo pra mostrar que o cara tá mentindo. Poderia ser mais pesado. Eu acho que poderia sim ser mais pesado. Mas... Você acha que eles estavam com medo que ele levantasse da mesa e saísse? Teve uma hora que ele mandou o Bonner ficar quieto, né? Ele falou assim, tá bom. Já esgotou isso aí, vamos pra outra pergunta. Ele falou isso. Esse assunto encerrou. Teve uma hora que ele falou, esse assunto encerrou. Vamos pra outra pergunta. Quando ele quis ser que a mesma pergunta, e vamos fazer um parâmetro, que foi a mesma pergunta que fizeram no debate entre Joe Biden e Donald Trump. E ele perguntou, existem grupos nacionalistas, radicais, e o senhor denuncia eles? E aí ele fez aquela... Stand by, stay put. Que foi pior. É como assim, relaxa aí, mas fiquem prontidão. E, ou seja, ele não denunciou os grupos. E o que o William Bonner estava tentando forçar o atual presidente a reconhecer as eleições, o resultado que fosse. E isso que ele quis fazer. Foi aí que ele deu essa...
Se forem limpas. Ele deu um condicionamento, ele não respondeu. Mas... Se forem limpas, eu vou reconhecer qualquer eleição limpa, eu reconheço. Mas ele pressionou, foi aí que ele deu esse pitizinho dele. Então tá, já deu esse assunto, né, Bole? Eu acho que faltou também falar, porque quando falaram dos grupos radicais e do negócio de defesa de AI-5, e ele disse, nem existe AI-5, o pessoal fica defendendo. Estão lá nas faixas, eu não posso controlar o pessoal que está lá nas faixas. Mas faltou dizer, mas o teu filho... Opa! O teu filho falou que ia entrar lá com um cabo com soldado para fechar o STF. Exatamente. Isso aí faltou. William Bonner. Cara, eu já vi um recorde que colocaram assim, né? Que agora se usa esse estilo TikTok, né? De tela celular. Ninguém mais vê widescreen, todo mundo vê tela celular. E colocaram 3, né? Não colocaram a tablet. Colocaram as 3 entrevistas enrolando ao mesmo tempo e você vê a linguagem corporal das pessoas. Não vai falar. Né? E o Bolsonaro tá aqui na mesa. Ele tá aqui na mesa assim, ó. O Bolsonaro, ele tá para trás da mesa. Ele está contrário, ele está completamente antagonista àquela conversa, não é? Você tem 2 pré-candidatos paralelos. Ele não tá propositivo. Exatamente. A Tebet também ontem ficou durinha o tempo inteiro. Mas tu vê, o Ciro, ele vem para frente. O Ciro tá, né? Uma linguagem corporal. O Lula também. O Lula vira pra câmera e vai. Então, tipo assim, é o cara assim, eu tô aqui para disputar essa eleição, eu quero... E o Bolsonaro é o contrário, ele tá refratário. Estão querendo me tirar. Essa é a linguagem corporal, exatamente. É o que tu fala aí. Tô querendo te tirar, não. A gente vai te tirar aí, ô seu vagabundo. Filha de uma... Só lembrando que isso aqui é um podcast para maiores de 18 anos. Terá debate ou não terá debate, amigo? Tava tudo certo que ele iria no debate, mas agora já arregou. Como a gente sabe que ele é um arregão, ele não vai no debate. Cara, o debate é importante. Eu vou dizer o porquê. Por que o debate é importante? Por exemplo, o Lula, no final da entrevista dele, ele falou sobre... Ele também tem um plano para tirar as famílias da dívida, assim como tem o Ciro Gomes. Então, os debates não é para xingar tua mãe é feia, teu irmão é caolho. Os debates, eles são importantes para que as ideias, as proposições sejam mostradas para o público, entendeu? Para que os candidatos, eles recebam críticas, absorvam críticas e melhorem suas propostas de governo, entendeu? Um dia depois da entrevista do Lula, a Vera Magalhães perguntou para o Ciro, você não acha que o Lula está te copiando? Ele falou, não, isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia que existe. E mais vale que se absorva, que se utilize, que se melhore. Então os debates políticos são importantes para isso. A gente gosta daquele cortezinho do Brizola falando filhotes da ditadura. É engraçado, é legal. Mas o que realmente vale para o debate político é que os candidatos mostrem suas ideias, compartilhem suas ideias e até uma troca entre eles, entendeu? Porque talvez alguma coisa que a Tebet fale vai ser útil para o próximo governo, tá entendendo? Seja quem for que ganhar. E vice-versa. Então, por isso que o debate é importante, pela troca de ideias, de forma democrática. Não um cara lá sentar e falar bosta para tudo quanto é lado e não poder ser contestado porque não querem que ele vá embora, porque ele vai ficar chateadinho, vai ficar pistolinha. Um cilindro de oxigênio seu. Aqui tem coragem. Mas então, o que mais nós temos? Tá, então posso... Debate não, dessa merda de... Eleição? Eleição, tomara que não, né? Eleição, não falei reeleição. Eleição. Não, reeleição de nenhum. Cara, hoje eu fiz uma atitude corajosa. Conte aí sua coragem. Mas que baita, macho! Não, vamos contar, porque a gente está vivendo um tempo sombrio, tá? Nunca na história a gente viveu o que a gente está vivendo. A gente sempre, inclusive para quem não é do estado do Rio Grande do Sul,
quem não conhece, há anos atrás, cara, era muito interessante, era a verdadeira festa da democracia. Tu tinha bandeira para o tempo inteiro, cada um saía com a sua bandeira, do seu partido, do seu candidato. Um xingamentozinho, uma provocaçãozinha daqui e dali, mas nunca tinha nem vias de fato, certo? As pessoas saíam e cada um era uma guerra de torcidas, mas não guerra de torcida de se matar, que nem a torcida organizada se mata. Era guerra de torcidas, um xingando daqui, outro xingando de lá, um gritando daqui, outro gritando de lá. Nas esquinas, tu chegava a ter um bloco de um partido, do candidato e o adversário do outro lado da esquina, disputando as bandeiras no sinal. Sempre foi assim. Aqui era assim. De uns anos para cá, isso aí morreu. Eu achava muito interessante que eu ia em outros lugares e não tinha toda essa emoção com a eleição. Dia da eleição, sábado antes da eleição, era buzina o dia inteiro. Os carros passavam buzinando, cada um que via um cara com a bandeira do seu mesmo partido, buzinava pro outro, então era buzinaço. Não, era um cruzamento, você tinha uma bandeira do PT, da outra do PSDB, da outra do PDT, do PFL, era um tudo, cruzamento, cara, tinha 4 cantos, negócio. ia ter Exato. 4 partidos, o pessoal levantando bandeira e agitando o que... Faz algumas eleições lugar... que parou esse negócio do buzinaço, parou, o pessoal meio que deu uma esfriada. Mas é chato também, né? Até uns anos atrás, assim, era uma festa, tu sentia aquele clima de eleição. Chegava o domingo, dia da eleição, era buzina o dia inteiro, né? As pessoas tinham uma empolgação pela coisa. E, cara, nós estamos vivendo um tempo sombrio que tá perigoso de manifestar. Não, e vou dizer uma coisa também, que valia a pena, que valia também tanto para alguém passar buzinando e você tá ali no teu lado da calçada mandando o dedo, né? Ou fazendo o Michael Jackson. Mas não tinha e tudo bem, você era o seu direito democrático. O cara podia estar na bandeira dele, no carro dele, com a bandeira dele, buzinando, e você podia dar da calçada mandando o dedo, mostrando piriri, piriri, e tudo bem. Ninguém ia baixar o carro e dar... Ninguém saía com um pedaço de pau para ir bater dos outros. Exatamente. Ninguém puxava arma, ninguém entrava em vias de fato, ficava no xingamento, ficava nessa coisa. Então, era a verdadeira festa da democracia, certo? E de uns anos para cá não dá, né? Tu não sabe se tu vai falar, tu vai entrar numa discussão política e se o cara vai te dar uma facada, vai te dar um tiro, se o cara vai sair, vai voltar, vai vir te dizer, se tu tá na tua festa de aniversário, vai ver te provocar, tu xingar o cara e o cara voltar dali um tempo, quebrar a cansada e encher de tiro, tu entendeu? Então, tá ruim a coisa. Mas hoje tava jogando futebol lá, e na hora já do tá liberado intervalo, pra jogar futebol? Já. Eu fui no... Pô, tava postando super mal futebol. semana Eu passada? tô liberado pra jogar futebol, não tava jogando futebol. Não, mas semana passada nem teve futebol também. Não, semana passada eu tava com a pressão alta. Não, eu treinei a semana toda. Inclusive, a minha mulher, a médica lá mandou eu continuar treinando, continuar fazendo atividade física. A minha mulher. Minha pressão subiu, não era o fim do mundo. Né? A minha mulher, eu digo, é médica. Machete, não corte isso. Não, coitado, nem conheço a médica. Foi a primeira vez que eu fui lá, né? Amor à primeira vista. Não, nada a ver. Só. Tá, aí vou jogar bola então, hoje. Eu fui lá, né, no futebol. Aí, na hora do intervalo, fui lá na sede pegar uma água mineral, né? E aí tá o cara que administra o campo lá jogando carta. Eu tava lá, eles sempre tem um carteado lá dentro da sede, tem uns caras jogando carta. Né? E tava o administrador lá, mas muito nervoso, ele jogando carta, com o baralho na mão ali, e ele vai dando um discurso. Era truco? E um outro cara de pé que não tava na mesa do jogo ali, os outros estavam rindo. E o que tava, mas era truco? O que tava encostado de pé ali, que tava contestando ele, não era truco, era canastra, eu acho. Então não é jogo sério. E o cara era, obviamente, bolsonarista, tá falando umas coisas assim. Aí, aquele discurso que tu sabe, né? Os argumentos que tu conhece, né? O cara desfilando os seus argumentos. Mas e o PT? Mas e o Lula? Mas e roubado? Mas e ele é ladrão? São tudo ladrão. É ladrão. É só isso. E o outro dando discurso. Aí, eu tava saindo. Aí eu peguei
Eu disse, não, eu não vou deixar isso barato. E eu voltei e fui lá. Eu estava lá na porta já, e eu voltei. Quando eu cheguei perto e abracei o cara do campo ali, o administrador, alguém já disse, mais um bolsonarista aí. Aí eu nem olhei para ninguém, né? Eu só falei pro cara assim, tamo junto. Tamo junto, que esse povo é mal agradecido e cospe no prato que come. E aí me virei. Aí ele deu um... Porque ele tava falando, não, que é nesses momentos... Quando eu cheguei de volta, ele já não tava mais discutindo abertamente com o cara. Ele tava justificando a fala dele, né? Ele disse, o cara tem que falar. Esse momento que o cara tem para falar, para poder desabafar. Ele tava irritado com o bolsonarista, é óbvio. Ele chamou o cara de vagabundo. Aí o cara tava rindo e debochando dele. Daí, o cara disse, Pelo menos o meu bandido é presidente da República. Aí tá, daí eu fui lá e meti uma pilha, mas eu disse, pois é, né? Mas há quanto tempo que eu não... E eu nem sei quem é os caras ali. Eu só conhecia ele, que é o administrador do campo. Os outros eu nem sei quem são. Mas eu fui ali, mas eu nem falei com os caras. Mas a questão é que eu não falei com os caras. Eu falei só com ele, né? Eu nem olhei pros caras que estavam na mesa, né? Eu falei só com ele. Tipo assim, fui dar um apoio pra ele, né? Pra ele não... Tipo assim, não tá sozinho, meu amigo. Tu tá... Eu sei que tá apoio moral. difícil aí. Eu vou te dar um apoio moral. Mas é uma coisa perigosa, né, de se fazer atualmente. Tá difícil, não tá fácil. Infelizmente. Então, Mudando de assunto, nós estamos ficando quase que nem vocês aí, cara. Semana passada que eu te falei, né, sábado eu tava morrendo de frio, por isso a minha pressão subiu. Frio, gelado. Hoje, verão, né, 30 e tantos graus. E tá prevista chuva para agora à noite e amanhã cai de novo a temperatura e vai para o frio. Acontece que na outra semana, o que houve para baixar a temperatura foi um ciclone, granizo, ventania, torre de alta tensão se retorcendo, árvore caindo, poste caindo, um monte de gente sem luz. Eu fiquei aqui mais de 12 horas sem luz, ou em meia fase em casa, foi meia fase aqui. Graças a Deus aqui em casa não aconteceu nada, mas ele passou meio que num rastro, sabe? Pegar Canoas foi feio o negócio. Teve vários colegas que tiveram problema nas casas, Canoas, Cachoeirinha, e passou por um pedaço aqui de Gravataí e foi até o litoral. Aquele rastro de destruição, assim, é como se fosse uma linha, sabe? Uma faixa de destruição. Aonde eu estava ali na academia foi muito granizo e o teto de zinco ali, cara, uma barulheira ensurdecedora, janelas de vidro. Aí eu te pergunto, qual é que é a trajetória do Rio Gravataí? O Rio Gravataí, ele vem de Santo Antônio da Patrulha, ele nasce ali em Santo Antônio da Patrulha, não numa região alta, eu acho, ele nasce numa região baixa mesmo, e ele vem, ele é um rio de banhado, na realidade, né? E ele vai até o Rio Guaíba, né? Ele vai no Lago do Guaíba, ou no estuário, sei lá o que é, o Guaíba. Mas ele vai até o Guaíba, então ele vem de Santo Antônio da Patrulha até o Guaíba. Então ele desemboca em uma outra foz, mas não no oceano. Não no oceano. Tá. Tava tentando fazer uma relação. Ele vem de perto do oceano, porque Santo Antônio da Patrulha não está longe do oceano, né? Tá 20 e poucos quilômetros, 40 Uma quilômetros. cidade linda, doce, que só sai coisa gostosa e doce de lá, né? Boa, exatamente. O sonho é muito famoso, a rapadura lá também é legal. Então ele vem dali. O pessoal que nasce lá tem uma rapadura e um pau doce também, parece. Digo, Olha a propaganda enganosa. Pessoa se autopropagandando. Não sei, mas tu vão ter que chupar pra saber. Não. Olha aí, ó, ouvintes. Os ouvintes que estiverem interessados, tá aí a oferta aí do rapaz. Jura que é doce. Não conseguia. Mas tá, fala aí. Não vamos falar outra coisa? Não, é isso. E agora tá isso. Nós estamos num calorão desgraçado, mas tá previsto friozão para amanhã. Haja saúde, né, cara? Esse vai e vem de calor. Mas pelo menos fez uma semana de tempo seco, né, cara? 2 meses que não tinha tudo úmido. Nunca vi tanta umidade, cara. Aqui do lado da minha casa ali, cachorro, eu tenho que me cuidar para não cair, né? Porque virou puro limo, porque é um lugar que quase não pega sol.
muito menos no inverno. O inverno pega menos sol ainda e muita umidade. A calçada não dá tempo de limpar nada, porque vai limpar dali 2 dias já está chovendo de novo. E os dias que parava de chover, continuava úmido. Agora é que fez um tempo seco. Você acha que tá sombrio aí? Eu vou dar um tempo aí para você que tava meio sombrio na história da humanidade, ou talvez, não sei. Eu tô vendo. Cara, eu tenho esse Stars Play, cara, só tem série de Tudors, cara. Tem uma série da princesa espanhola, que é a Catarina de Aragão. Tem uma série que eu tô vendo agora que é da mãe do Henrique VII, que é a Princesa Branca. Tem uma outra que é o Tudors, que tem, e tem uma que é o Tudors eu já vi, todo mundo já viu que já é antiga. E tem a Becoming Elizabeth. Então, cara, tem um monte de série de Tudors. O cara vai ficar especialista em Tudors. Fica especialista em tudo. Em Tudors. Em Tudors. Cara, vamos falar do tempo. Não, mas espera aí. Então isso aí liga justamente com o que eu queria ter falado semana passada, que foi data redonda, que foram exatamente 350 anos desse evento que aconteceu. 350 anos atrás, há uma semana atrás, né, em 1672, um primeiro-ministro, ele não estava com nível de, como vou dizer assim, ele não estava muito popular entre a população e ele, após ele ter renunciado, não só bastando ele ter renunciado, ele foi linchado e comido vivo. Porra! Aí ele pergunta, onde é que você acha que isso aconteceu, colega Ivo? Num país civilizado, que nem a Inglaterra. Num país civilizado como a Holanda. A Holanda. Eu não sabia disso aí, não me lembrava disso. Então, pessoal, se você tem gatilho com canibalismo, já contou só, já pode dar um tchau e volte semana que vem, siga a gente, mande seu e-mail para ahoradosaudanha@gmail.com ou siga a gente no Twitter, @ahoradosaudanha. Mas aqui eu vou ter que falar isso, cara, isso é um fato catársico, né? Tirando em conta que isso foi 1672, 350 anos atrás, não é? Em Haia, onde o Tribunal dos Direitos Humanos, em Haia. Vai ver que foi por isso que criaram lá. Basicamente, esse cara é o Johan de Witt. Ele foi primeiro-ministro por 20 anos. Porra, um tempão, né, para primeiro-ministro. Muito. Ele foi um grande primeiro-ministro porque ele investiu muito na marinha mercante holandesa, que é o que fez a riqueza da Holanda, não é? É todo aquele o comércio de especiarias com a Índia, com o Oriente, especialmente com a Indonésia, não é? Com a Ásia. Só que ele investiu tanto na marinha, colega Ivo, que ele deu um pau na Inglaterra, numa das guerras entre Holanda e Inglaterra. Só que, como ele investiu tanto na marinha, ele não investiu no exército. Já avisei que vai dar merda isso. E aí a França decidiu invadir a Holanda. E nesse ano de 1672 é conhecido como o ano da desgraça na Holanda, na história da Holanda. Então, a popularidade dele caiu para 0. E ele tinha um irmão dele, né, que era envolvido aí, né, na política também, que ele tinha sido preso por suposta traição, porque como era um parlamentarismo monarquista, né, monárquico, os Oranges, que era a família real, disseram que tinha uma parada aí que o irmão dele quer assassinar o rei. E aí ele foi preso, coisa e tal, bababá, e ele abdicou. Ele é o quê? Renuncia o cargo de primeiro-ministro da Holanda. E aí falaram assim, tá, então e o teu irmão que tá sendo julgado por isso, aquilo, outro, ele não confessou, ele vai ser solto da cadeia. Vai lá buscar ele na cadeia. E ele foi buscar o irmão dele na cadeia. Quando ele foi buscar o irmão dele na cadeia, foi o Marapuca. Por quê? Porque o pessoal já estava esperando eles para linchar eles. Não só lincharam eles, como a raiva deles era tão grande com eles
que eles decidiram comer ele e o irmão dele. Comer no sentido literário da coisa, não naquele sentido bíblico. Gastronômico. Cara, comeram eles, fizeram um banquete quase ao estilo que os tão chamados selvagens brasileiros faziam com o banquete antropofágico, não é? Porque aqui no Brasil, o colega Ivo pode me confirmar, não é? E já era sabido na Europa desde 1557, quando o Hans Staden publica o livro dele, As Duas Viagens ao Brasil, que as tribos, toda a cultura tupi-guarani, eles tinham uma forma de celebrar o seu inimigo político, não é? Por fazer um banquete antropofágico. Não é verdade, colega? Já ouviu falar nisso? Sim, sim. E os caras fazem isso literalmente, só que em 1672, como cento e poucos anos depois, literalmente na Europa, comem o corpo do primeiro-ministro. E isso não é uma fanfic, não. Porque teve gente que escreveu isso em carta, porque o pessoal mais nobre, né, escolheram partes específicas, como o fígado dele para comer. E tanto é que as pessoas envolvidas no incidente foram inocentadas um ano depois pelo rei da Holanda, o Orange. Então, isso foi uma coisa planejada de fazer o linchamento deles e também provavelmente foi planejado essa cerimônia antropofágica na Europa, copiando o Brasil. Falando em comer primeiro-ministro, o assunto da semana aí não no sentido gastronômico agora falando, mas o assunto é que eu acho que, cara, eu fico tão revoltado com isso. É toda a polêmica que está em torno da primeira-ministra da Finlândia, cara. A mina apareceu dançando lá num vídeo, numa festa privada na casa dela, e a mina não está fazendo nada demais, ela só está dançando, se divertindo lá. Dando uma sensualizada na dança, mas e aí? Mas peraí, colega, aí vou te salvar. Você tá sensualizando. Tá falando de comer no outro sentido? Não, eu não tô falando de comer nada, tô falando de primeiro-ministro. Vamos comer a primeira-ministra da Finlândia. Não, eu não falei isso. Tu tá colocando palavras na minha boca, né? Eu tô falando... Porque, na realidade, estão devorando a menina, na realidade, estão fazendo... vamos dizer, um banquete antropofágico político dela, né? Um linchamento, um massacre político da menina em função dessa dancinha que ela fez aí. Cara, que bobagem, as pessoas não têm o que se ocupar, sabe? Os caras não têm o que se ocupar, não têm o que... Vamos falar da dancinha. O debate político é tão raso que chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto. Ora, a dancinha da guria. Tá. Então veste ela de freira, pronto. Bota ela com uma roupa toda de preto, um véu preto na cara, uma burca, quem sabe. Eu sei o que você tá falando, porque eu vi o pessoal falou. Mas quem é que tá reclamando? Que o Boris Johnson fez dancinha pior e mais ridícula. Ninguém falou porque era homem. Não. O Boris Johnson fez um monte de merda, né? Na verdade, o Boris Johnson tem uma coleção de merda. Estamos falando no campo da dança. Não, mas na dança, na questão de festa, por exemplo, ele participou de várias festas durante a pandemia, quando ele proibiu toda a população de fazer isso. É totalmente diferente, entendeu? Não, isso é verdade. A gente tem que falar assim, no dia que a minha rainha estava sentada numa igreja vazia, no dia do enterro do esposo dela, era o caixão, ela, uma igreja vazia, esse filho da puta tava fazendo festinha no gabinete. Então, é um tema totalmente diferente, né? Uma coisa é a pessoa, sem pandemia, sem nada, com tudo liberado, fazer uma festa particular na sua casa e estar dançando, os caras estão criticando, é o jeito que ela estava dançando. Não, já estaria errado se não fosse pandemia, né? Por ofender a minha rainha. Não, tudo bem. Mas vamos botar a pandemia em cima. Contra a lei.
tinha caído um outro cara, né, cara? Já tinha caído um outro cara antes, eu não sei quem era. Um outro menino, bem logo lá no começo da pandemia, que o cara desrespeitou, que ele foi levar. Exatamente, tinha um lockdown que ninguém podia ir para lugar nenhum, sair não. Ele pegou o carro e andou não sei quantos quilômetros para levar. Quem que era esse? Ah, O cara que criou, basicamente, o cara da campanha Brexit, que era o principal conselheiro do Boris Johnson. o cara caiu. Foi E ele o que Boris caiu. Johnson foi ficando, né? Então as coisas vão acontecendo do lado dele e ele foi ficando, foi ficando. Demorou para cair, né? Demorou. Presidente da Argentina. O que fez? Não caiu ainda, né? Fez a mesma babaquice em casa. Foto de aniversário, festa em casa, no palácio oficial do governo, com todo mundo, família, no lockdown que ele criou, com regra que ele criou, ele tirando foto no aniversário da esposa dele. É o cúmulo inclusive da imaturidade política, né? Cara? Antes fosse... É o tempo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um tempo de abobice tecnológica, né? Que as pessoas, todo mundo tem uma câmera, todo mundo filma, todo mundo tira foto. Aí, cara, os caras tiram foto, eles mesmos filmam, eles mesmos tiram foto, num momento que eles sabem. Mas agora a provocação é a seguinte: o bicho pegou porque ela é mulher e jovem? Ou porque é grupo conservador de ou porque direita. ela está se aproximando da OTAN? Mas eu acho que esse é o defeito dela, né? Porque eu acho que a OTAN não deveria existir. Começar. Para começar, a OTAN é um organismo. Vai apertar qual botão agora? Tem 2 botões para apertar. O organismo já deveria existir, mas já deveria estar extinto. Esse organismo deveria estar extinto, certo? OTAN. E eu acho que isso é uma merda, mas tudo bem. Não, mas quem está criticando ela são os grupos conservadores, é os partidos conservadores. Essa naba de gente com prisão de ventre, mal vivida, mal amada, que não tem prazer na vida e que só quer incomodar os outros, cara. Tá, mas aí sabe o quê? Tudo isso aí vai contra... Entendeu? Conservador é isso. É o cara que tem prisão de ventre, que não consegue cagar, que não consegue se relacionar, não ser feliz nos seus relacionamentos, não consegue gostar de ninguém. Aí o cara resolve ser conservador. Aí vai encher o saco dos outros. Aquela velha que fica na janela cuidando da vida alheia, o rabo Mas do outro. isso ainda, eu vou dizer que é mais... eu vou falar aqui, ó, um termo errado. É mais pior, não deve ser mais pior, do que o que aconteceu com o Johan de Witt e o que acontecia no Brasil com os chamados selvagens no banquete antropofágico. Porque você celebrava estar comendo o seu inimigo. Era uma honra. Era uma honra. Entendeu? Cara, honra depois de morto não existe, né? Ainda mais se o cara não tá de acordo com aquilo, como foi no Johan de Witt. Mas se a gente voltar para o Brasil de 1550, de 1500, vamos dizer, isso era um acordo entre eles. Você não ia na tribo do cara denegrir o cara. Pelo contrário, você derrubava o teu inimigo e era uma honra para ele, né? Porque era uma cerimônia. O que acontecia nas culturas mesoamericanas, né? Tinha o sacrifício humano. Sacrifício humano era para os deuses. O cara que era sacrificado era pego em combate. Então, se o cara foi preso em combate, ele já está desmoralizado, porque ele deveria ter ou morrido em combate ou ter ganho o combate. Mas ele foi preso, então é uma desmoralização. Então, assim, se ele era um grande guerreiro, a honra dele era ser sacrificado em nome aos deuses. Se o cara não era sacrificado, o cara era o lixo da sociedade. O cara se sentia mal, o cara tentava se matar, porque, tipo assim, o que restava para ele era ser reconhecido como um grande inimigo, um grande guerreiro. Então, isso é uma questão cultural, é um outro papo, né? É uma outra história, né? Uma outra esfera aí. Não, é interessante porque a gente vê, o pessoal tem essa leitura, né? Existe um termo para isso que agora eu não vou saber usar direito. É um termo antropológico, de como você vê a cultura
Mas é que a gente valoriza, por exemplo, Ah, e os vikings? Ele não ia pro Valhalla se ele não morresse em batalha com uma espada na mão. tá, cara, é a mesma coisa pro Tupi-Guarani, que é nosso país. E o pessoal, mas isso é selvagem. Isso é coisa de indígena. Isso é coisa de. Ué, mas tu acha no mesmo período de tempo era muito bonito um loiro de olho azul morrer com uma espada na mão, mais uma pessoa do teu país, aí, isso é coisa selvageria. Isso é cadelagem. Hã? Isso é cadelagem, nossa. É o É cadelamento. canelagem nossa. Cadelagem. É acadelamento nosso. Acadelamento nosso, claro. Porque o que é de fora é bonito, é clássico, é poesia. O que é daqui é de selvageria. Uhum. A gente não reconhece. Mas eu garanto que é tão nobre, era tão nobre para um guerreiro tupi ser comido por uma outra tribo inimiga, quanto era para um viking morrer lutando com uma espada na mão. Não é, coleguinha Ivo? É isso aí. Então, vamos, saudade do tempo que a gente, né? Quando o presidente encheu o saco, não porque tinha feito uma dancinha na festa, mas porque tinha sido um mau administrador, era linchado e comido. Alguma parte que você gostaria de comer, se abstratamente? Não, né? Sobra nada ali, né? É cheio de bosta por dentro. Não. É tipo comer um camarãozão. Tá louco, vai morrer. Um camarão de 65 anos de idade, velho. ninguém quer comer, né? Não, tá louco. Então vamos a isso aí, pessoal. Se cuidem. Cuidado com a infecção alimentar. Alimente-se bem. Quem puder, que tá difícil. Cuidado com a varíola dos macacos, não sai se esfregando em qualquer corpo. É verdade. Não peguem qualquer corpício, usem máscara, álcool gel, vacine-se. Vai ser uma vacina nova, especialmente para as últimas cepas, viu? É. Legal. Essa é tecnologia. Muito bem. E já fica avisado aqui, o próximo Cineminha com Amigos, o colega está convidado, vai ser sobre Blade Runner 2029. 29 ou 49? Pois é, o negócio termina com 9. É que é bom, é bom. Tá convidado, hein? Tá bem. É tu que vai debater? Tu também, né? Tá, tudo bem. Eu vejo, não ver se... Essa semana eu não consegui. Essa semana foi muito difícil pra mim, eu não consegui. Então é isso aí, galera. Sigam a gente, acompanhem nós. E se a gente falou alguma porcaria aqui ou erramos alguma coisa, mande nos comentários que a gente corrige semana que vem ou na próxima. A gente falou demais, tá? Porque porcaria a gente falou. Isso é normal. Quem vem aqui vem por porcaria mesmo. Abraço, colega Ivo. Um abraço, André. Tchau. Fica bem, segura a pressão aí.